Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62 e o Dragão voltou a vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, fez 2-0 na equipe do Volta Redonda e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os dados, os números da partida e claro, também a minha análise sobre esse triunfo rubro-negro. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI, ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência, muito bom vê-lo por aqui, ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, nós estamos pertinho, mais pertinho mesmo, de chegar aos 10 mil inscritos, deixe o seu like, a maneira de você prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, o bom é ter você por aqui. Este vídeo tem oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em software para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias e também na emissão de nota fiscal eletrônica. WR Softwares 994766373. Atlético 2, Volta Redonda 0. Vamos conferir os principais números deste confronto. Posse de bola do Atlético muito grande, 63%, 37% para o Volta Redonda. As finalizações, 21 do Atlético, 6 no gol. O Volta Redonda finalizou 6 vezes, nenhuma na direção do gol. O Atlético trocou muitos passes, quase 500 passes, 479, teve um aproveitamento de 88%. O Volta Redonda 284, 77% de aproveitamento. Cruzamentos 38 do Atlético, 8 corretos, 10 do Volta Redonda, 2 corretos. Lançamentos, número bem parecido, 44 do Atlético, mais 23 certos. O Volta Redonda lançou 43, mas acertou apenas 11. E os desarmes, 13 para o Atlético, 17 para o Volta Redonda. Escanteios, 8 para o Dragão, 1 para o time carioca. Agora vamos conferir o time que o técnico Fábio Matias utilizou ao longo de todo o jogo neste duelo contra a equipe do Volta Redonda. Aí está o Atlético com o Paulo Vitor no gol, Juan, Alex Vinícius que saiu no intervalo para a entrada do Matheus Felipe, o Wallace e Conrado que também saiu no intervalo para a entrada do Shailon, Haldney, Maranhão, outro que saiu no intervalo para a entrada do Robert, o Cauã deu lugar ao Sandro Lima, isso já no final do jogo, Alejo Cruz, Caio Dantas, já quase nos acréscimos saiu para a entrada do Luizão e o Martínez. Os ponteiros aí foram trocados, o Alejo Cruz pelo lado esquerdo e o Martínez pelo lado direito. Esta formação do Atlético que bateu Volta Redonda na tarde desse domingo 2-0 no estádio Antônio Ascioli. E o jogo, Primeiro falar um pouquinho do panorama do jogo, no primeiro tempo um pouco mais amarrado, com poucas oportunidades. O Atlético teve uma chegada boa com o Alejo Cruz, no cruzamento que veio pelo lado direito do Juan, ele cabeceou para fora, era uma boa oportunidade, e o Volta Redonda chegou com perigo numa jogada que o Atlético saiu errando ali aos 33 minutos, a bola cruzada dentro da pequena área, se alguém desvia naquela bola era um perigo danado. Mas não criou muito mais que isso, apesar do Atlético ter mais posse de bola, pressionar o adversário, Volta Redonda basicamente só tentava alguma coisa na bola direta, mas o Atlético faltou criatividade, teve postura, teve agressividade, mas não teve criatividade para levar perigo, mais jogadas de perigo no primeiro tempo contra o gol do goleiro Jean. Porém, as substituições de Fábio Matias no intervalo do jogo, colocou o Shailon, colocou o Matheus Felipe, que aí foi uma prudência, colocou o Robert também, e dessa forma o Atlético cresceu muito em campo, veio o segundo tempo, o Atlético pressionando, mas o gol não saía, o goleiro do Volta Redonda ia se transformando no grande jogador da partida, mas num erro de jogada do Atlético, um contra-ataque, um erro de passe ali, por muito pouco o Volta Redonda não abriu o placar aos 25 minutos, o MV acabou frente a frente com o Paulo Vitor batendo para fora, mas dali o Atlético chegou ao primeiro gol, na jogada cruzada o Caio Dantas fez 1-0, o Atlético deu uma tranquilizada e já praticamente no minuto final é que o Atlético fez o 2-0, mas o goleiro Jean evitou por várias vezes que o Atlético abrisse o placar, saísse à frente neste duelo contra a equipe do Volta Redonda. Então,
Um Atlético que foi melhor no jogo, que procurou mais o gol, que teve posse de bola, teve mais escanteio, finalizou muito mais. Então foi um time que quis ganhar o jogo. Enquanto o Volta Redonda queria que o tempo passasse, né, e quem sabe conseguisse levar para o Rio de Janeiro pelo menos um empate. Eu achei um Volta Redonda muito distinto daquele que jogou contra o Goiás na Serrinha. Aquele era um time que gostava mais da bola, tentava trabalhar um pouco mais dessa bola. Contra o Atlético não, se postou completamente passivo ali, esperando o ataque rubro-negro, esperando o Atlético descer o máximo que podia para tentar explorar um contra-ataque. Só tinha essa jogada. O Volta Redonda não tinha outra jogada, não tinha uma triangulação, não tinha uma bola trabalhada, não. Era tentar roubar essa bola e sair no contra-ataque ou num erro do Atlético, como aconteceu em duas situações, buscar esse contra-ataque e tentar chegar ao gol. Antes, né, no pré-jogo, eu citava da importância do Atlético trabalhar com volantes que armassem o jogo, né? Tanto que quando ele vem, o Fábio Matias vem para o segundo tempo, ele tira o Maranhão para colocar o Robert justamente para ganhar aquilo que eu citava no pré-jogo, porque ele podia baixar o Cauã, jogar ao lado do Haldner e colocar os dois para armarem um time, já que o Volta Redonda já provavelmente ficaria lá atrás esperando. Então você punha mais qualidade nessa criação de jogada. Ele fez isso no segundo tempo, o Atlético melhorou de rendimento, obrigou o goleiro adversário a trabalhar, conseguiu marcar duas vezes. Então foi um Atlético muito mais eficiente no segundo tempo do que no primeiro. E teve a postura que eu cobrava que o Atlético deve ter dentro de casa. O Atlético precisa se impor. O Atlético precisa ser protagonista dentro do estádio Antônio Ascioli. Não dá para ficar com 50% de aproveitamento dentro de casa, como estava até agora dentro da Série B. Um aproveitamento muito baixo. Ali é o campo do Atlético, ali o Atlético precisa realmente fazer prevalecer a sua força, fazer prevalecer a sua qualidade de jogo. E hoje o Atlético fez isso. Neste duelo contra o Volta Redonda, o Atlético impôs-se diante do adversário. Já são 3 jogos agora de invencibilidade, nenhum gol sofrido nos últimos 3 jogos. Lembra que eu sempre falava para vocês, uma boa defesa ela valoriza o gol. O Atlético ia fazendo somente um gol até 51 do segundo tempo, né? Mas era o suficiente para vencer. Depois acabou saindo o segundo, mas mesmo que não tivesse saído, o Atlético teria vencido. Por quê? Porque a defesa, a boa defesa, ela valoriza os feitos do ataque. E o Atlético em 3 jogos marcou 3 gols. Não é um ataque absurdo, mas ele somou 7 pontos porque não tomou nenhum. Então o Atlético com o Wallace tem encontrado essa estabilidade defensiva. Correu riscos hoje, é verdade, principalmente com aquele lance do MV no segundo tempo, mas ainda assim o risco faz parte do jogo, né? Isso não, só quem está lá tem essa questão. Então foi um Atlético que eu gostei bastante da postura, gostei da iniciativa, de realmente se impor dentro de casa, de buscar o gol o tempo inteiro. Fez o primeiro, conseguiu depois fazer o segundo. E uma coisa boa, né? 2 gols de centroavantes, os centroavantes do Atlético em baixa, os 2 fizeram gols. Caio Dantas marcou, o Sandro Lima depois entrou, marcou também. Então são situações que às vezes pode parecer imperceptível, mas são importantes para o elenco. Se outros jogadores fazem, por exemplo, os gols, talvez nem tivesse o peso que tem os 2 centroavantes fazerem, até porque eles vinham sendo muito criticados, não estavam conseguindo agradar ao torcedor, não estavam conseguindo fazer gols, e hoje no jogo os 2 desencantam. Tomara que sejam os primeiros aí de muitos gols da dupla de ataque. Inclusive o Luizinho, né, o Fábio Matias, ele insere um time muito mais ofensivo para o segundo tempo, um time que tinha posse de bola. Então achei também interessante o trabalho do treinador do Atlético, ele mudou o panorama do jogo, né? Isso é um fato. Vamos passar aqui pelo time do Atlético. Paulo Vitor tranquilo, né? Juan Teixeira fez uma partida razoável, né? Deu um belo cruzamento para o Alejo, que perdeu o gol no primeiro tempo. O Alex, né? O Alex é um jogador que tem que tomar muito cuidado. Ele tomou um cartão amarelo, para mim até injusto, o lance que ele tomou amarelo, injusto. Mas depois que ele estava amarelo, ele foi e segurou o jogador do Volta Redonda pela cintura. Aquilo o defensor tem que ter muita imaturidade para fazer aquilo, pois perfeitamente a árbitra Daiane Muniz ela poderia ter expulsado, tanto que o Fábio Matias foi esperto e tirou ele no intervalo,
porque ele corria um risco. Então o Alex ele tem que evoluir nessas situações, sabe? Para ser um zagueiro titular do Atlético, o Atlético é um time importante dentro do futebol brasileiro, joga Série A, joga Série B brigando para subir. O jogador tem que ter uma maior capacidade de controle, a maior capacidade de ler o jogo, né? Saber o que está acontecendo dentro do jogo, porque o Alex correu um risco, como eu citei, seríssimo de ter sido expulso. Ele não foi porque a Arta não teve coragem de expulsá-lo, né? Porque eu penso que ela mesma imaginou que ela exagerou no cartão amarelo, quando foi para dar o vermelho ela não teve coragem, mas outro árbitro provavelmente teria expulsado o Alex, porque o lance era para cartão amarelo. Como eu citei, eu achei que o primeiro amarelo foi injusto, mas o segundo era lance para cartão amarelo, que ele segura o adversário pela cintura. O Wallace bem, né, resolveu esse problema defensivo do Atlético. O Conrado não foi bem mais uma vez, substituído pelo Charles no intervalo, que não foi decisivo nas jogadas, mas foi muito ativo, né, ofensivamente falando. Haldney, despedida dele do Osceola, grande jogo. Maranhão substituído no primeiro tempo, bem substituído pelo Robert. O Cauã substituído já na reta final pelo Sandro Lima, quando o Atlético jogou com 2 centroavantes. E lá na frente o Martínez pela direita, o Alejo Cruz pela esquerda, ok? Essa é a formação. E o Caio Dantas, que deu lugar aí ao Luizão. Mas vamos lá, Haldney bem, Maranhão mal, Cauã ainda precisa evoluir, Sandro Lima felizmente fez gol, ele estava precisando disso. Alejo Cruz um desempenho bom, Martínez também um desempenho bom, Caio Dantas marcou o gol e o Luizão entrou para ganhar tempo, né? Foi isso que o Luizão fez, não teve tempo para jogar, acabou entrando para ganhar esse tempo. Mas o Atlético se credencia a voltar para a briga. É isso que o Atlético está fazendo nesse momento, está a 3 pontos do G4. É uma diferença muito pequena em se tratando de primeira terço da competição. Vamos ver assim, olhando o primeiro terço da competição, apenas 3 pontos de desvantagem para o G4 é uma desvantagem perfeitamente reversível. Então o Atlético vai com essas vitórias construindo, quem sabe, uma nova história dentro dessa Série B de 2025, tá bem? Então, mais informação. O trabalho do Fábio Matias, né? Não gostei da escalação, acho que ele já poderia ter entrado com esses homens um pouco mais avançados, pelo que o jogo se desenhava, falei disso no pré-jogo, mas ele mexeu muito bem na equipe. O time que ele mexeu melhorou demais de rendimento, inclusive na criatividade que eu falei que faltou no primeiro tempo. Então o Fábio Matias merece também uma nota azul aí, vamos dizer, em relação ao seu trabalho contra a equipe do Volta Redonda. Tudo bem? Então Atlético agora em 10º lugar, chegou a 17 pontos, né? O Atlético em 10º lugar e já superou o Vila, né? Essa rivalidade interna aqui, o Atlético já aparece à frente do Vila, 18 contra 16 pontos e chegou aí a 8 pontos da equipe do Goiás, né? Falando aqui dos dois principais rivais do clube rubro-negro, tudo bem? Muito obrigado a vocês pela audiência, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, fiquem todos muito bem, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.